Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado você pelo convite, por Fabio. ter vindo aqui ao nosso programa nessa segunda-feira falar sobre emagrecimento no verão. Depois da gente ter passado pelas festas, Natal, Ano Novo, brincadeira. O peruzinho, né? Olha, eu quero que você participe com a gente do programa. Olha, coloca pra gente aqui, Daiane, o nosso WhatsApp tá aqui na minha mão, hein? Vamos lá? Você participa junto com a gente, 11 São Paulo, 950336870, faz a sua pergunta, não é? E está com a gente aqui também participando do programa. Põe minhas redes sociais também aí, vai, Daiane, ó. Tem tanta gente entrando no @FabinhoTV, segue aí meu Instagram, @FabinhoTV, pra gente bater um papo, você ver os bastidores aqui da Rede Vida, é bem legal. Olha, doutor Alexandre, eu quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que as mulheres gostariam de fazer. Tá. A busca do corpo perfeito é uma coisa da nossa geração, do nosso tempo, principalmente com o verão. Como que as pessoas podem fazer para perder peso sem comprometer a saúde? Porque a gente vê um monte de dietas caseiras, as coisas que as pessoas indicam umas para as outras, mas que não traz a perda de peso com saúde, não é? Fabio, essa busca está sendo cada vez mais frequente, né, cada vez mais intensa, né, hoje, nos dias de hoje. Tá? Mas tem uma grande diferença entre perder peso e emagrecer. Tá. Perder peso é aquele lutador que vai subir no ringue e precisa estar naquele peso naquele dia. Tá. Então, para isso, ele desidrata, ele deixa de comer um monte de nutrientes justamente para estar no peso naquele dia. Tá. Emagrecer é diferente disso. Emagrecer é você trocar a gordura por musculatura. É você perder gordura e manter a massa magra. Tá? Perder peso, você desidrata, você perde músculo, você perde todos os nutrientes. Emagrecer não. Emagrecer é somente perder a gordura. Tá? Hoje a busca por esse corpo perfeito, está cada vez mais intensa e as pessoas estão fazendo de forma muito, estão fazendo a bel prazer e de forma errada. Né? Antes de mais nada, antes de iniciar um tratamento para emagrecer, se faz necessário buscar um profissional da saúde, um médico, né? Porque é preciso fazer exames laboratoriais. Esse indivíduo, nós temos que saber como ele está antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, né? O paciente ele pode ser diabético, ele pode estar com percentual de gordura muito elevado, ele pode ter comprometimento nas coronárias, ele pode ter uma doença cardíaca. Então, para isso é necessário, sim, fazer alguns exames antes de iniciar um tratamento desse. Vamos dizer assim, uma pessoa que está nos acompanhando agora no nosso programa fala assim, eu decidi que eu quero iniciar um processo de emagrecimento. Qual é o primeiro passo para essa pessoa que inclusive deve ser sedentária, deve comer bastante, não ter regra nenhuma com relação à sua dieta? Tá, já começa por bons hábitos, né? Tá. Já começa boas noites de sono, né? Tomar muita água, né? São coisas básicas da vida, engraçado, né, Fábio? As pessoas muitas vezes procuram nós, profissionais, para ensinar pra aquilo. Saber que tem que tomar água, né? Sim, para ensinar aquilo que a mamãe já ensinava quando essa pessoa era pequena. Né? Tomar água, dormir bem à noite, fazer atividade física, né? Ter bons hábitos. Né? E para poder iniciar um tratamento de obesidade, se faz necessário, sim, ter uma alimentação balanceada. Né? Tirar os alimentos muito calóricos, retirar o açúcar, o excesso de açúcar, precisa de um acompanhamento para poder dar início a isso. Como que as pessoas podem, por exemplo, saber quando aquele alimento é adequado ou quando ele é muito calórico? Existe uma maneira da pessoa identificar isso e falar, olha, não quero comer esse tipo de alimento? Sim, isso é uma pergunta bastante frequente no consultório. Tá. As pessoas, quando você monta uma dieta, né, um plano alimentar para esse indivíduo, eles ficam abismados, né, quando você retira alguns alimentos que ele achava que era bom, que ele ia emagrecer com essa alimentação. Por exemplo, a fruta. A fruta é boa, tem seus nutrientes, ok? Mas se você comê-las em grande quantidade antes de dormir, vai te trazer muitos malefícios, tá? Então, existe sim um determinante aí em questão de calorias, hora de se comer e quantidade.
Isso tem que ficar bastante definido numa dieta, né, no plano alimentar. Exemplo, pão. Muita gente fala assim, eu vou substituir o pão comum pelo pão integral. Ok. Tem algum tipo de benefício? Por quê? O pão comum é a farinha, né, de trigo comum, Tá. ok? O nosso organismo, ele absorve esse carboidrato. Carboidrato é aquilo que é rico em glicogênio, ok? Que o nosso organismo absorve muito rápido. O pão comum, ele absorve muito rápido. Ou seja, para você adquirir essa energia, a energia que está nesse alimento, o seu organismo ele gasta pouca energia. E aí a diferença que entra entre um produto integral, ok? E um produto simples, como no caso do pão branco e o pão integral. Por quê? No pão integral nós gastamos energia para poder subtrair a energia daquele alimento. Ah, que legal. Além de ter mais fibras no pão integral, que ajuda no ajuda trato intestinal. Exatamente. Vamos às perguntas dos telespectadores. Tem muita gente participando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, a Amélia Lima de Cotia, São Paulo. Um beijo para vocês de Cotia. Pergunta assim, Fábio, eu tenho uma pergunta para o doutor Alexandre. Você vai a um jantar, e aliás os jantares estão cada vez mais tarde, né? Exatamente. E servem uma salada. Você está morrendo de fome e come um bom prato de salada. Depois servem a carne. E só de olhar a boca já enche de água. Você não acha que existe uma motivação interna selecionada evolutivamente que nos leva a preferir alimentos altamente calóricos? Sim, é uma pergunta bastante interessante dessa telespectadora. Nós temos uma memória alimentar, Fabio. Essa memória alimentar, ela se constitui na infância, né? É aquilo que a nossa mãe, quando nós somos pequenos, vai introduzindo na nossa alimentação. Ok? Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de embutidos. Por quê? Quando na infância, esse indivíduo, a mãe, o pai, nunca deu para essa criança esse tipo de alimento. Então, o paladar ele não é adaptado para esse tipo de alimento, ok? Tá. E, em contrapartida, existem indivíduos que têm uma alimentação natural e saudável que você não precisa mudar absolutamente nada, né? Eu tenho um afilhado, o Gustavo, ele come pepino cru, ele pega o pepino e ele come, ele tem prazer nisso, ele tem 10 anos de idade. Legal. Ele não gosta de carne vermelha, ele prefere peixe. Então, é uma criança, nunca ninguém ensinou isso para ele, né? Na verdade, foi introduzido de forma, quando ele era pequenininho, a mãe, experimenta isso, tal, e ele foi comendo, né? E foi... a papila gustativa dele foi se adaptando a esse tipo de alimento. Tá. Nunca foi dado refrigerante, nada. Então, os indivíduos, a memória, né, o paladar, ele é feito na infância, tá? Mas essa pergunta dela, completando. Esse tipo de alimento, ricos em calorias, o nosso cérebro pede por eles porque ele é rico em energia. Nós identificamos nesse alimento. É inconsciente isso. Quando a gente olha aquele doce, né, que a boca, né, saliva, aquela carne suculenta, o nosso organismo ele sabe que ali tem muita energia, o nosso cérebro identifica isso, né? É inconsciente. Por mais que você fala, não, eu não quero mais, né? Sabe que lá no fundo está dizendo, eu quero um pedaço disso. Eu quero um pedaço disso. Exatamente. Sabe que uma vez você veio aqui, nós falamos sobre os açúcares. Exatamente. E tal, você me falou do sucralose, não é? Eu passei a tomar com sucralose, ou aquele adoçante com sucralose, que é um derivado da cana, não é isso? Isso. E realmente, no começo, é esquisito. Mas depois você acaba acostumando, né? Tá. Quer dizer, eu acho que a degustação nossa é que faz com que a gente vá acostumando com esses alimentos, não é? Demora 2 semanas para o nosso paladar se adaptar, Fabio. Entendi. 2 semanas. Por exemplo, aquela história do cafezinho, né? Tem gente que toma café sem açúcar, sem adoçar. Mas foi um processo adaptativo. Tá. Demora 2 semanas. Faz o teste, você que está em casa, faz o teste. Para tirar o açúcar. Para tirar o açúcar, tirar tudo. Não adoçar o suco, não adoçar o café. 2 semanas. Depois de 2 semanas você toma aquela substância, aquele alimento, e você já identifica ele como sendo bom, sendo gostoso, sem necessidade de adoçá-lo. É curioso isso. A Helena de Campos, de São Paulo, pergunta, doutor Alexandre, parece que o ser humano resiste menos à fome do que à dor? Muita gente com dor na coluna toca a vida normalmente. Com fome, a impressão é de que fica difícil fazer alguma coisa. Exatamente. Na verdade, não é uma pergunta, né? É um comentário. Com fome as pessoas ficam um pouco
um pouco nervosas, Nervosa, ansiosas. um pouco? A minha noiva fica bastante nervosa. Bastante nervosa, né? Ela está aqui. Olha só, o Ricardo Araújo de Diadema pergunta, doutor Alexandre, hoje o mercado de alimentos está inundado de alimentos Diet Light. Tá. Esses alimentos podem ser ingeridos à vontade? Sim, exatamente. Vamos responder as duas perguntas. O porquê que nós resistimos mais à dor e não à fome, tá? Porque quando nós comemos, né, nós liberamos, né, encefalina, endorfina, e isso acaba amenizando a dor. Entendi. Então, o nosso corpo, ele realmente ele pede por isso, por essas substâncias. O nosso cérebro, ele sabe, ele identifica no alimento. Né? E a outra pergunta é com relação aos light e os diets, né? Não, entra aqui naquele assunto, do Fábio, que nós falamos sobre os adoçantes, os açúcares, né? Light e diet, tomar muito cuidado, prestar muita atenção para esse tipo de alimento, né? Os alimentos diets industrializados, eles contêm adoçantes que não são bons para a nossa saúde. Né? No caso do acesulfame, da sacarina, o aspartame, que causa câncer de testículo. Então, precisamos tomar muito, de bexiga, precisamos tomar muito cuidado com esses tipos de alimento. Além de estimular em demasia a papila gustativa. Você estimula o sistema endócrino, a liberação de preparação de todo o sistema digestório e como tivesse vindo açúcar e não vai açúcar. Né? Vai aquele alimento insosso, sem energia, e o organismo se prepara tudo e libera insulina. Insulina favorece aquela gordura visceral, né? Aquela barriga estufada. Então, muito cuidado com os diet e os light. Os lights, normalmente, eles não colocam... o light é quando menos energia, né? Menos gordura. Né? Muito cuidado com esses alimentos light. Né? Eles colocam gorduras trans, eles colocam gorduras vegetais que não são benéficas para o nosso organismo. Nosso organismo não reconhece muito bem isso. Então, muita atenção. Nada melhor do que a comidinha feita em casa, Fábio. Né? É o melhor de todos. Sim. De todas as alimentações. Olha, o André Espiridião de Presidente Prudente, São Paulo, faz uma pergunta assim. Fala, Fábio, boa noite, parabéns pelo tema do programa. Doutor Alexandre, olha, eu sou corredor de maratona. Às vezes fica difícil acreditar como certas pessoas com excesso de peso conseguem correr 42 quilômetros sem parar. Essas pessoas precisam emagrecer? Sim. Essas pessoas, elas realmente conseguem correr essa distância, tá? Até por conta de uma reserva energética muito maior do que o magrinho, né? Elas têm energia o suficiente para correr uma distância muito maior do que essa, né? Em contrapartida, esses indivíduos, Fábio, eles têm uma tendência maior a ter lesões nas articulações. Tá por causa do excesso de peso. Sim, excesso de peso, porque você está correndo, é aquela pancadinha constante na articulação. Né? Então, se eu tirar ali 20 quilos, já alivia os joelhos. Os joelhos e os tornozelos desse indivíduo vão agradecer bastante. Entendi. Maiara Andrade de Resende, Rio de Janeiro. Aliás, estive no Rio esse final de ano. Beijo para vocês, amo vocês do Rio de Janeiro. Você acha, doutor, que as mães têm um pouco de responsabilidade nesse processo de ganho de peso, já que insistem para os filhos pequenos comerem de tudo? Sim, elas têm bastante culpa Olha nesse... Olha a culpa das mamães. Elas têm o doutor que está falando, hein, gente? Elas têm muita culpa nisso. Mas é aquela história de, tá gordinho, tá saudável, tá rechonchudo. Tem sempre esse tem sempre, né? Exatamente. Né? Os antigos pensavam assim. Então, muito cuidado na alimentação das crianças. Né? Introduzir, né, cada vez mais o alimento natural. Né, o alimento sem estar preparado, né, aquele alimento, muitas vezes o alimento cru. Então, inserir bastante esse tipo de alimentação na criança, até por conta mesmo da memória alimentar, né, que a gente adquire ela na infância. Olha, o Diego Araújo de Teresina, lá no Piauí, faz uma pergunta para a gente. Quem engorda mais fácil e quem tem maior dificuldade para perder peso? Essa pergunta é clássica. Os homens ou as mulheres? Tadã! Deixa eu ver quantas mulheres tem no estúdio e quantos homens tem. Para ver quem a gente vai apanhar, né, doutor? Exatamente. Como minha sogra está assistindo aqui, eu prefiro... Bom, se ela não atacar o sapato, a gente sabe que teremos que ser tendenciosos na resposta. Né? Mas, brincadeira à parte... As mulheres, elas têm uma propensão maior a engordar, sim. Até por conta da forma ginecoide, né? Então, ela vai atacar o sapato. Olha lá, a cara dela lá.
Não, estou com a visita, ela está visitando a minha casa essa semana, ela é do interior, está cozinhando, então não tenho o que falar, né? Tem que falar só bem. A minha diretora aqui de imagens também, a Daiane, na verdade o diretor de imagens é o Osés, mas quem manda é a Daiane lá em cima, né? Ela falou que vai atacar, ela vai derrubar o programa do ar. Falou? Muito bem. Mas vamos lá, então são as mulheres, doutor? Sim, as mulheres. As mulheres ela têm uma quantidade menor de músculo. Tá. Então, músculo esse que consome mais energia. Então, vamos supor, se eu comer um alimento que tem 500 quilocalorias e a mulher comer esse mesmo alimento, eu vou gastar mais rápido essa energia contida nesse alimento do que a mulher, por conta da massa magra, da musculatura que eu tenho. Então, nós temos um motorzinho, né, um motor mais forte do que o da mulher, então consumimos mais combustível. E as mulheres também, elas utilizam anticoncepcional. Anticoncepcional esse que inibe a formação, a ação da testosterona, que forma músculos, né, que ajuda a formar músculos, e também a deposição de gordura. Então, temos esses dois agravantes aí. A Daiane está perguntando sobre quem tem hipotiroidismo. Sim, isso? Hipotiroidismo. Se tem algum alimento específico que não deve ser consumido, por exemplo. Tá. O indivíduo que tem hipotiroidismo, ele tem um metabolismo mais desacelerado, ok? Menor, é isso? Menor, um metabolismo mais lento, tá? Metabolismo esse que exija que eu dê alimentos, né, que contenham menos caloria. Então, esse indivíduo, ele deve, sim, ser acompanhado até mais do que os outros indivíduos por um profissional da área, né, para montar uma dieta específica para ele. Vamos mais uma? Dá Claro. tempo? Acho que dá tempo, né, Dani? O Ramon Pereira de Palmas, no Tocantins. Olha que legal, um abraço a vocês aí de Palmas. Ele pergunta o seguinte, doutor Alexandre, qual é a sua impressão sobre as drogas, olha que importante, usadas nos tratamentos contra a obesidade? Ok. Os médicos, em geral, defendem posições bastante contraditórias a respeito do seu uso. Qual é a sua opinião? Sim. De acordo com a Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, né, essas substâncias, elas se fazem sim necessárias no tratamento da obesidade, né, mas nunca utilizada a bel prazer, e isso aí tem que ser utilizada, né, juntamente com um profissional da área, um endocrinologista no caso, né, ou nutrólogo. Então, essas substâncias elas vêm para somar e para agregar no tratamento da obesidade. Tá? O que acontece, Fabio? O indivíduo ele consegue emagrecer no primeiro 45 dias, 2 meses, por si só ele consegue. Mas depois nós temos uma resposta a esse emagrecimento que o nosso cérebro ele não entende o porquê estamos perdendo tanta gordura. Ok? Tá. Então, começa o rebote, né? Você tem aí que dá o rebote. Por quê? O nosso organismo começa a produzir substâncias que fazem com que você coma mais para poder repor aquela gordura que você está perdendo, que o seu cérebro não entende o porquê está perdendo. Então, essas substâncias, elas vêm para somar. Só para entender, é o famoso efeito sanfona. Efeito sanfona, Tá. Exatamente. Então, essas substâncias, elas entram aí para ajudar justamente o paciente obeso. Estamos falando de obesidade, que é uma patologia e deve ser acompanhada por um profissional. Okay? Agora, assim, tem que ser evitado essas questões, por exemplo, de operação de redução estomacal, não é? Para que isso daí deve ser evitado, não é, doutor? Essas cirurgias, né, redução de estômago, Bariátricas. bariátrica, elas têm sua indicação clínica, sim. Quando eu tenho um percentual de gordura alto, né, acima de 40%, 42%, se não me falha a memória, você já tem um critério que é para poder fazer esse tipo de cirurgia. Não é para todos os indivíduos, mas tem os seus critérios, sim, e é uma cirurgia que ajuda muita gente. Doutor Alexandre Torelli, obrigado pela sua presença nessa Obrigado. noite, foi muito bacana, tá? É sempre muito bom estar aqui, E obrigado volte pelo outras convite. vezes. Claro, certamente.